Eu vou estar passando para a Kirk, para ela estar falando com vocês sobre o calendário nacional de vacinação infantil. E quero agradecer aqui o Micael, o Silvano, o Jefferson, o Luiz, a Kirk. São maravilhosos e estão ajudando esse momento a acontecer. Muito obrigada. Desliga seu microfone. Gente, bom dia! Ih, vocês estão muito desanimados, hein? Bora acordar, galera. Bom dia! Bom dia! Tá. Meninas, olha, foi muito bom esse vídeo que a Cib passou. E eu quero falar uma coisa para vocês que às vezes a gente não se atenta. Mas vocês, ACS, vocês enfermeiros, vocês técnicos de enfermagem, profissionais da área da saúde, nós estamos lutando contra inimigo invisível todos os dias. Vocês já se atentaram com isso? Vocês já se atentaram que a gente está numa guerra contra inimigos invisíveis? Que quem luta essa guerra somos nós, não é mais ninguém. E a gente viu isso muito claro na pandemia do Covid. Quem era a linha de frente? Nós, né? Uma pandemia, um inimigo que levou muitas pessoas, muitos entes queridos, e quem lutou essa guerra foram nós. E nós vencemos, vamos dizer assim. Mas essa guerra não acabou, tá? Essa guerra continua e nós não temos só o Covid como inimigo. Nós temos mais de 20 doenças que nós devemos lutar todos os dias contra elas. E essas doenças, graças a Deus, são prevenidas através das vacinas. Então, você, agente comunitário de saúde, você é de extrema importância nessa guerra. Para isso, você precisa saber, você precisa conhecer, você precisa dar a informação correta. Por quê? Porque as fake news estão aí. A internet está aí com um monte de, como a Cib postou aqui, um monte de blá 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 na cabeça dos nossos pacientes, que eles acreditam nesses blá blá blá, e muitas vezes a gente não sabe combater essas informações falsas. E por que a gente não sabe combater? Porque a gente não tem o conhecimento. Então, esse dia de hoje foi um dia que eu e a Cib estão planejando há muito tempo. Eu não sei se vocês lembram, em 2023 a gente já tinha feito uma capacitação dessa, mas de lá para cá teve muitas atualizações, muitas vacinas novas, né? Muitas atualizações diferentes. E a gente que está na linha de frente, vocês que estão olhando o cartão, os enfermeiros que estão atendendo ali as gestantes, as pessoas, o técnico de enfermagem que está na triagem, precisa saber pelo menos o básico para dar uma informação correta. A gente só vai combater as fake news com informações certas, certo? Então eu espero que vocês aproveitem o máximo desse treinamento de hoje. Hoje é o dia para vocês tirarem as dúvidas, tá? Eu vou passar o calendário infantil. Se vocês tiverem dúvida, levanta a mão. Eu vou dar a oportunidade e a gente vai tirar essas dúvidas. O importante é vocês saírem daqui sem dúvidas, beleza? Os enfermeiros, técnico, agente de saúde, tá? Vamos fazer um trabalho para que todo mundo saia daqui, sabendo resolver os problemas aí com as cadernetas das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes e adultos e gestantes. Espera aí, deixa eu pôr meu slide aqui. Vocês têm dificuldade de olhar uma caderneta infantil? Quem aqui tem dificuldade? Gente, isso é real, não precisa ter vergonha não, porque é real.
Às vezes até as vacinadoras que estão ali todos os dias têm dificuldade, tá? E eu falo isso porque eu estou lidando com as vacinadoras todos os dias. Para quem não sabe, tá? Quem quiser me seguir, meu arroba lá do Instagram é KikDejane, lá eu ensino vacina todos os dias, tá? E isso é a realidade do Brasil inteiro. Ouro Preto está na frente de muita gente. E isso eu falo assim, ao mesmo tempo com orgulho de saber que o Ouro Preto ele está fazendo essas capacitações, está informando, mas ao mesmo tempo eu falo com tristeza, porque o Brasil está numa situação que os profissionais estão trabalhando sem conhecimento, tá? Coisa que era para as autoridades se alertar mais, mas infelizmente é uma realidade. E nós precisamos buscar esse conhecimento todos os dias, sem ficar esperando chegar de alguém, porque é a gente que está na lida todos os dias. Então, eu vou falar para vocês do calendário infantil, que é das crianças ao nascer até 7 anos de idade, tá bom? Como vocês sabem, a primeira vacina que nós fazemos na infância é a BCG. A BCG previne o quê? BCG não previne hanseníase, não, BCG previne formas graves de tuberculose. Entre elas está a tuberculose meningea e a tuberculose, alguém me ajuda a lembrar aí, que eu esqueci, que é o nome dela, que é a tuberculose que dá, quando tira o raio-x, dá igual um monte de carocinho de feijão no pulmão da pessoa. Miliar, tuberculose miliar. Aqui, então, se a pessoa fazer BCG, ele não vai pegar tuberculose? Não. Pode ser que ele tenha acesso, ele pegue a tuberculose, mas a BCG vai prevenir formas graves. Se ele entrar em contato, essa tuberculose não vai evoluir para ser fatal nessa pessoa. Vocês estão entendendo? A vacina previne formas graves. Ela é feita em menores de 1 ano, 0,5 ml. É bem pouquinho. É aquela que sai um machucadinho no braço da pessoa. Já apareceu para vocês um paciente perguntando assim: olha, meu filho fez a BCG, mas não saiu cicatriz. O que eu faço? Já apareceu para vocês? Vocês sabem responder? Antigamente, vamos responder. Antigamente, a gente precisava revacinar essa criança se não saísse a cicatriz, tá? Hoje em dia, o Ministério da Saúde já entendeu que não precisa revacinar. Se tem comprovante vacinal, que tem lá a caderneta, ou então está no sistema que ele tomou, não precisa revacinar. Entende-se que ele foi vacinado. Beleza? Então vamos lá. Alguma dúvida sobre a vacina da BCG? Ah, outra coisa. Se a criança não tem comprovante, tá? Não tem comprovante no cartão, não tem no sistema e não tem a marquinha, até quando eu posso fazer essa vacina? Até, vocês estão enxergando aí, meninas? Até 4 anos, 11 meses e 29 dias, menor de 5 anos. Então, se essa criança não tem comprovante, não tem marquinha, não tem nada, até 4 anos ela pode ir na sala de vacina e fazer. Outra coisa que vocês precisam ter atenção: se essa criança é uma criança imunodeprimida, se é uma criança que tem HIV, se é uma criança transplantada, uma criança que está em quimioterapia, uma criança que tem a sua imunidade, toma imunossupressores, que é o que? Corticoides em alta dose, que traz imunossupressão, essa criança não toma BCG. Por quê? Porque a BCG é uma vacina atenuada. Vacina atenuada é vacina que são feitas com vírus ou bactérias vivas. No caso da BCG, são bactérias vivas. Porém, elas são enfraquecidas. O que isso quer dizer?
Vamos supor, quando um paciente ele é sedado lá no hospital. Alguém já viu um paciente sedado, entubado? O paciente ele está vivo, não está? Só que ele não se mexe, né? Ele não consegue se mover. Ele tá ali, ele tá vivo, mas ele não faz nada. Isso é um vírus atenuado, uma bactéria atenuada, a vacina. Ele tá vivo, mas ele não se mexe, ele não se move. Só que essas vacinas atenuadas, elas podem, em pacientes imunodeprimidos, em pacientes com imunidade muito baixa, elas podem desenvolver a doença nesses pacientes. Por isso é contraindicado. Por isso é muito importante a gente conhecer os nossos pacientes e avisar na sala de vacina que esse paciente é imunodeprimido. Porque às vezes esse paciente não fala pra gente. Infelizmente, muitas vezes nós somos falhos também de perguntar na sala de vacina. Entendeu? E acontece do paciente ter HIV, o ACS sabe, mas eu na sala de vacina não sei. E o meu paciente, e ele não fala pra mim, ele tem vergonha de falar pra mim que tem HIV. Aí eu pergunto, e às vezes ele não fala. Aí eu faço uma febre amarela, faço uma tríplice viral, ele não podia tomar. Aí existe um erro, tá? Então isso é muito importante, vocês avisarem. Vocês têm alguma dúvida nessa vacina? Não? Podemos seguir? Então vamos lá. Outra vacina que nós fazemos ao nascer, tá? De preferência nas primeiras horas, é a hepatite B, tá? A hepatite B é muito importante também ali nas primeiras 12 horas de vida. Ela é feita 0,5 e é feita intramuscular, tá? Um ponto muito importante sobre a hepatite B. Essa hepatite B das crianças ao nascer pode ser feita até 30 dias de vida, tá? Se você ACS visitou uma criança que acabou de nascer e ela não tomou a hepatite B, você vai alertar o pai, vai alertar a mãe, falando assim: olha, você precisa ir na sala de vacina antes dos 30 dias para essa criança não perder essa dose. Depois dos 30 dias ela perde essa dose. Vocês sabem por que ela perde essa dose? Não? Então vamos lá. Porque aos 2 meses, essa criança toma a vacina pentavalente. A pentavalente, a gente já vai falar sobre ela. Ela combate 5 doenças. E uma dessas doenças é a hepatite B. Eu preciso ter um intervalo de no mínimo 30 dias de uma hepatite B para outra hepatite B. Então, se eu fizer essa hepatite B com mais de 30 dias nessa criança, eu vou ter que atrasar a pentavalente. E isso não é bom, porque eu não vou atrasar só a hepatite B. Eu vou atrasar as outras vacinas que a pentavalente previne. Então, eu só posso fazer ela até 30 dias. Passou de 30 dias, a criança não tomou, ela perde a dose, tá? Da hepatite B. Então, ao nascer, nós fazemos BCG e hepatite B, certo? Podemos seguir? Tem dúvidas? Não? Gente, se tiver muito cansativo, vocês falam. Então, vamos lá. Depois, essa criança tem que voltar com os 2 meses, certo? Aos 2 meses, nós vamos fazer a rotavírus. E a rotavírus é uma vacina gotinha, tá? Ela teve alteração no calendário. Eu não sei se vocês lembram. Antigamente, a criança que tomava a primeira dose, que perdia a primeira dose, ela podia tomar só até 3 meses e 15 dias. Agora não. A rotavírus pode ser feita, vamos supor, a criança não tomou com 2 meses. Se ela tem menos de 1 ano, ela pode tomar rotavírus até 11 meses
e 29 dias, tá? Ela não perde mais depois dos 3 meses e 15 dias. Então, a rotavírus também é uma vacina atenuada, tá? Vacinas atenuadas têm as mesmas contraindicações e precauções para pacientes imunodeprimidos, tá? A gente precisa estar atento com isso. Olha, sobre a paciente com HIV, se está em tratamento, se está com a imunidade, tem todo um parâmetro que o médico olha, que o médico vai ser avaliado, o médico vai avaliar esse paciente. Se o médico falar assim, olha, esse paciente está com a imunidade boa para tomar essa vacina, aí a gente faz, tá? Caso contrário, se não está, a gente não faz. Nós temos também a VIP. A VIP é contra paralisia infantil. Ela é uma vacina inativada. É uma das vacinas que eu mais gosto de fazer. Ela não é dolorida, ela é de boa, é injetável, mas é uma vacina tranquila. Aqui nós estamos fazendo a primeira dose e a VIP, caso o paciente não tenha tomado na idade correta, nós podemos fazer até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Deixa eu já falar uma coisa aqui para vocês. Se o paciente, que olha, o meu paciente, ele tem 3 anos e ele não tem nenhuma dose de VIP. Como é que é? Eu vou fazer o reforço já? Não. Gente, como que a gente vai fazer um reforço se não tem esquema primário? Reforço já fala. Reforço é o quê? Reforçar, né? Como que a gente vai reforçar uma dose se eu nunca fiz nenhuma dose nesse paciente? Não tem como, não tem lógica, certo? Então, esse paciente, se tem 3 anos, não tem as doses, que legal, obrigada. Olha, legal, gostei agora. Vocês estão enxergando o laser? Olha só, se esse paciente não tem nenhuma dose de VIP, tá? A gente tem que começar o esquema. Primeiro a gente faz o esquema primário para depois ir para o reforço. Beleza? A gente tem até essa idade aqui, ó, para fazer o esquema primário e o reforço desse paciente. Se passar dessa idade, ele perde a dose. Aí a gente vai respeitando o intervalo da vacina, tá? De uma VIP para outra, o intervalo é de 60 dias. Vamos lá. Outras vacinas que a gente faz aos 2 meses, que eu falei, é a pentavalente. Lembra da pentavalente? Vocês sabem quais são as doenças que a pentavalente previne? Vamos lá, são 5. Gente, penta é 5. Lembra da Copa do Mundo? Que o Brasil é pentacampeão? Por quê? Porque ele foi campeão 5 vezes. Então, penta é porque a penta combate 5 doenças. Anota aí quem está anotando. Difteria. Vocês sabem o que é difteria? Difteria é uma doença que causa tipo uma infecção na garganta, uma massa acinzentada, que é altamente contagiosa, tá? Então é uma doença que é fatal. Tétano, vocês sabem o que é tétano? Tétano não é uma infecção que dá no local do machucado. Muita gente acha isso. Acha que, eu furei o pé no prego, tá dando pus. Meu Deus, peguei tétano. Não é não, gente. Não é isso, tá? Tétano é uma bactéria, tá? É Bacillus tetanis, eu acho o nome da bactéria. Quando ela entra na nossa corrente sanguínea, a gente adquire ele através de ferimentos profundos. Pode ser com prego, pode ser com pedaço de pau, pode ser cair de moto e ralar no asfalto. Por quê? Porque a bactéria está na terra, no chão. Pode ser com queimadura de 3º grau. E o tétano, ele entra na sua corrente sanguínea, ele solta os veneninhos, que são toxinas. E esse veneninho vai lá para o seu sistema neurológico. E a pessoa
o corpo dela é como se ela tivesse cãibra no organismo inteiro. A pessoa trava, a famosa trava da mandíbula, ela não consegue se alimentar, ela fica dura igual um pau, se contorce até morrer. Isso é o tétano. Tétano não é infecção no local que uma benzetacil sara. E isso a gente precisa falar para os nossos pacientes. Um tempo atrás, nós perdemos um paciente aqui com tétano. Isso é um absurdo. Não pode acontecer. Os nossos pacientes, eles acham que tétano é uma infecção no ferimento. Eles acham isso, eles são leigos. Eles não são obrigados a saber, mas nós somos obrigados a orientar eles. Vocês estão entendendo? Então, para a gente orientar, a gente precisa saber. Então, a penta combate difteria, tétano. A penta combate coqueluche, aquela famosa tosse do cachorro comprido. É isso que fala, né? Tosse comprida de cachorro, sei lá. Que é uma tosse que a pessoa tosse, até perder o ar e morre. Tem gente que morre. IB é o Haemophilus influenzae tipo B. IB, antigamente, quando eu não sabia, olha só, eu achava que IB era influenza. Tem gente que acha, porque o nome é Haemophilus influenzae tipo B. Eu achava que era influenza para os bebês. Olha, que loucura, eu já trabalhava na sala de vacina. Gente, IB são bactérias que causam, a bactéria que causa otite, tá? Pode causar garganta também, meningite, tá? Então são infecções das vias respiratórias. E nós temos também a hepatite B dentro da penta, que a hepatite B é um vírus que dá no fígado, contagioso, tá? Através da corrente sanguínea de relações sexuais. Então, aqui nós temos essa vacina poderosíssima, que ela pode ser feita até 6 anos, 11 meses e 29 dias. É dolorido? É, mas a gente está protegendo a criança. E nós fazemos também a pneumo 10. Ou seja, a pneumo 10, a primeira dose, muito importante isso aqui, tá, gente? Pneumo 10, menores de 1 ano, essa primeira dose a gente pode fazer só até 11 meses e 29 dias. Se a criança chegou aqui, que a criança está com 10 meses, corre e vai fazer, senão ela vai perder a dose. Vocês precisam saber disso para vocês orientar o paciente para essa criança não perder essa dose de pneumonia, beleza? Kirk, olha só, vocês já ouviram um paciente chegar para você e falar assim: ai, é tanta vacina no meu filho, por que fazem tanta vacina assim? Esse povo é muito ruim, tá aplicando 4 vacinas no meu filho, eu não vou lá porque é muita vacina. Quem já ouviu falar isso? Né? Mas eu vou te falar, vocês sabem por que a gente tem que fazer esse tanto de vacina na criança? Por quê? Olha como é importante a gente saber o porquê. A criança, até os 6 meses de idade, ela ainda está tendo os anticorpos da mãe. Ela ainda está desenvolvendo os anticorpos dela. Ela ainda não tem anticorpos prontos. Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que essa criança entre em contato com essas doenças através da vacina, a gente está salvando essa criança. Por mais que é muita vacina, mas já pensou se essa criança entrar em contato com o tétano? Antigamente a gente perdia muitas crianças com tétano neonatal, com coqueluche. Hoje você não vê mais falando que as crianças estão morrendo com tétano, com coqueluche, com pneumonia. A gente ainda tem criança morrendo com pneumonia, com a bronquiolite, mas graças a Deus surgiu uma vacina agora, que vai ser mais uma vacina para a gente fazer. Mas é proteção. Gente, eu trabalhei na UTI neonatal. É triste de ver você lá na época de abril,
maio, as criancinhas que não tem nem 6 meses, entubada, sofrendo parada cardíaca, os pais quase loucos. Por quê? Porque não tem vacina. A gente viu isso na época do Covid. E quando quem tem, a gente fica resistindo. Não pode. Então, essas vacinas são feitas aos 2 meses e aos 4 meses. Essas vacinas que eu passei agora. A primeira dose aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses. Tá? A gente já vai falar. Depois, alguém tem dúvida dessas vacinas dos 3 meses? Não? Então vamos lá. Depois, aos 2 meses, né? Aos 3 meses nós temos a meningo C. A meningo C combate contra meningite do sorotipo C. Estamos sim tendo casos de meningite em Rondônia. Tá? Estamos tendo. Esses dias teve um em Porto Velho. Aqui teve caso de meningite. Graças a Deus o menino ficou bem. Ali, ó, tem um rapazinho ali que já teve meningite também. Tem casos, galera. Tem casos. E como que a gente combate esses casos? É vacinando, é orientando. Meningo C, essa primeira dose até 11 meses, 29 dias. Passou de 11 meses, 29 dias, ele perde a dose. Aí vai ser só outra vacina que eu vou explicar para vocês. Então, primeira e segunda dose de meningo C até 11 meses, 29 dias. Beleza? Essa é a vacina mais tranquila, gente. 3 meses é só uma vacina, só uma dose, tranquilinha. Amo fazer essa vacina. Podemos seguir? Vamos lá. Aqui a gente repete as de 4 meses, é a mesma de 2 meses. Só que existe uma diferença na vacina rotavírus, tá? Segunda dose da vacina do rotavírus, vamos lá. A primeira dose a gente podia fazer até 11 meses, 29 dias, certo? Segunda dose, até 23 meses e 29 dias. Beleza? Gente, presta atenção agora no que eu vou falar com vocês. Se a criança chegou lá, você chegou na casa da criança, a criança tem mais de 1 ano e ela não tomou a primeira dose de rotavírus, não adianta você mandar ela ir na sala de vacina para tomar a segunda dose. Por quê? Porque se ela perdeu a primeira dose, ela automaticamente perde a segunda dose. Beleza? Se ela não tomou a primeira dose até 11 meses, 29 dias, automaticamente ela perdeu a segunda dose, por mais que a segunda dose é até 23 meses, 29 dias. Por que que essa daqui tem mais tempo? Porque às vezes a criança chegou para mim com 11 meses de idade. Beleza, deu tempo de tomar a primeira dose. Então, ela tem até os 2 anos para tomar a segunda dose. Então, o ideal é intervalo de 30 dias, 60 dias a gente fazer a segunda. Mas ela tem esse tempo ainda. Não, é questão de lógica. Não tem como fazer a segunda dose se não tem a primeira. Tá bom? Se perdeu a primeira, perde a segunda. Então, as vacinas de 4 meses, rotavírus, segunda dose de VIP, segunda dose de pneumo e segunda dose de pentavalente. Até aqui tudo bem? Já estão dando sono? Que horas que é agora? Ah, tá. Quem quiser, gente, tiver com soninho aí, ó, tem um cafezinho aqui, vocês podem ir levantando, pegando café, sentando de novo, porque a gente tem muita informação hoje. Qualquer coisa a gente faz uma dinâmica aí, pra gente não dormir, tá bom? Aos 5 meses, nós temos a segunda dose de meningo C, que também deve ser feita até 11 meses, 29 dias. Ou seja, pneumo e meningo, primeira e segunda dose, eu preciso que essa criança faça essas 2 doses antes de 1 ano, tá? Isso, a gente conta com o apoio de vocês, que estão na linha de frente lá dentro das casas. Porque a gente está na nossa sala de vacina
E muitas vezes a gente não tem condições de ir lá nas casas, mas vocês têm. E quem olha isso são vocês. Quem tem que pôr um medinho no pai e na mãe são vocês. A gente tem que fazer isso. Pai, mãe, olha só. Teve uma criança que eu fiquei sabendo que morreu lá em Cacoal com pneumonia. E o seu filho pode ser prevenido contra isso. Você já imaginou seu filho ser entubado por causa de uma doença que você pode prevenir por causa de uma vacina? Você quer passar por isso? O pai vai falar assim, não, pois é, você tem até tal data para levar seu filho lá, é de graça, aproveita, porque depois que ele pega a doença, não adianta mais você reclamar, você chorar, não tem dinheiro que restaura a saúde de uma pessoa. Pai, mãe, olha, está tendo surto de meningite. Você tem que levar seu filho está exposto. Enquanto ele não toma essa vacina, ele pode pegar uma meningite a qualquer momento. A gente tem que pôr um pouco de medo nos pacientes, porque é a realidade, a gente não está falando mentira. A gente está lutando contra inimigo invisível. E isso acontece. A gente não pode deixar isso acontecer. Aos 6 meses nós vamos fazer terceira dose de pentavalente, terceira dose de VIP. Antigamente era só isso, não era? Pois é, agora não é mais, tá? O que mais que a gente tem que fazer aos 6 meses? Aqui, isso aí, Isabel. Covid e influenza. Beleza. Ninguém quer tomar Covid, não é? Meu Deus, vai falar de Covid e ninguém quer. Beleza. Mas, gente, as pessoas às vezes falam assim, essa vacina foi feita muito rápido. Essa vacina foi feita muito rápido. Essa vacina eu não confio. Isso, mas deixa eu falar para vocês. Vocês sabiam que a vacina do Covid, ela não foi feita em 2019? Ela não foi estudada em 2019? Vocês sabiam disso? Vacina do Covid, começou o estudo dela. Isso é bom para vocês passarem para o seu paciente que fala que a vacina foi feita rápido. A vacina do Covid, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar. O estudo dela, o estudo do vírus do Covid, começou em 2012. Lá em 2012, vocês lembram? Eu não sei se vocês lembram, tá? Eu era muito novinha, gente. Brincadeira, mas olha só, lá em 2012 teve uma epidemia mundial desse vírus, de uma gripe, de um vírus diferenciado junto com a influenza ali. E lá naquela época esse Covid já começou a existir, esse vírus. E eles já começaram, os cientistas já começaram a estudar o vírus do Covid. Já começaram a desenvolver uma vacina contra esse vírus. Mas aí o tempo passou. A influenza estava em alta e esse vírus veio se mutando. Mutando. Em 2019, o que aconteceu? Explodiu uma pandemia, né? Um vírus novo, um vírus que ninguém conhece do Covid. Mas lá atrás ele já estava sendo estudado, ele já estava sendo desenvolvida essa vacina. Ela não foi feita em 2019 de uma hora para outra, tá? Então, em 2019, eles aceleraram o processo da vacina, porque existia essa necessidade. Muitas pessoas olham mensagem na internet, fake news, e acredita, mas quando você conversa com essa pessoa e orienta, muitas vezes a pessoa aceita. A questão é que muitas vezes nós não sabemos orientar. Muitas vezes, é lógico que existe aquelas pessoas que batem o pé e não quer mesmo,
que entra questão política, né? Entra um monte de coisa que infelizmente politizaram a vacina do Covid. Isso é ruim, tá? Isso é ruim para nós, isso é ruim para os nossos filhos, isso é ruim para todo mundo. Porque se as pessoas não se vacinam, é a mesma coisa de eu não estar vacinando o meu filho. Porque existe uma cobertura vacinal. Se essa cobertura vacinal, né, é como se fosse uma proteção, um escudo em cima da população. Se esse escudo está falho, o vírus vai chegar até na gente, independente se você está vacinado ou não. Então, existe cobertura vacinal por causa disso, porque a gente precisa fazer com que esse escudo de proteção esteja forte. Para que ele esteja forte, a gente precisa vacinar o máximo de pessoas possível. Porque o Covid está aí ainda, galera. O Covid não foi embora, não. E ele está se mutando. Agora vamos lá para a objeção que eles colocam assim: ah, todo ano tem essa vacina. Já cansei. Vacina da gripe e do Covid. Eu já tomei 5 vacinas. Não quero tomar essa vacina. Alguém já falou isso com vocês? Por quê? Por que todo ano vem uma vacina diferente? Vocês sabem explicar? O vírus está atualizando. Se o vírus está atualizando, a gente não vai atualizar, não? Oxi! O vírus está se renovando. O vírus está ficando atual e nós estamos ficando para trás do vírus. Gente, todo ano o vírus se muta. Isso serve para o Covid, isso serve para a influenza. A influenza tem todo ano. Por quê? Porque todo ano o vírus da influenza ele se atualiza. Então a vacina tem que vir mais forte para combater esse vírus. O Covid também. O Covid todo ano ele se atualiza. Todo ano ele fica mais forte. A gente faz uma vacina e ele fala assim: ah lá, quer ver? Eu vou ficar mais forte. Aí ele fica mais forte e a gente faz outra vacina. É isso. Fala, Isabel. É triste. Infelizmente. Mas aí que está a questão. Aí a gente vai falar assim: horrível. Quando a pessoa fala assim, presta atenção. Quando a pessoa fala assim: olha aqui, que eu tomo vacina da gripe, eu gripo e não funciona para nada. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que se a pessoa tomar a vacina da gripe, ela não vai gripar? Vocês acham? Vacina da gripe, olha só, vacina da influenza e vacina do Covid, para que é? Para evitar formas graves da doença. O que é formas graves da doença, gente? Formas graves é a pessoa ser entubada. Formas graves é a pessoa ir para uma UTI. É a pessoa ter que ficar internada. Se você está falando para o seu paciente: toma a vacina da gripe para você não gripar, você está errado. Porque ele vai pegar um resfriado uma hora. Ele vai gripar uma hora. Só que essa gripe não vai levar ele para o hospital. Esse resfriado não vai levar ele para o hospital. Por quê? Porque ele está imunizado. Vocês estão entendendo? A gente está evitando formas graves. A gente está evitando que a pessoa seja internada, seja entubada. Às vezes, quando a gente fala assim, eles pensam assim: é mesmo. Eu peguei gripe, mas eu não fui para o hospital. Já fulano ficou internado, porque ele não tinha tomado a vacina.
Então a gente tem que tentar usar comunicações, não que todos eles vão aceitar, mas a gente tem que começar a usar estratégias para convencer esse paciente. Porque o vírus tem a estratégia dele. O vírus tem a estratégia dele de acometer a gente. E se a gente não for mais esperto que o vírus, vai ter uma pandemia de novo. O sarampo tá aí, tá, gente? O sarampo tá aqui do nosso lado, na Bolívia. Eu já vou falar sobre ele, tá? Então, a gente tem que estar atento. Então, olha só, aos 6 meses, primeira dose de Covid, primeira dose de influenza. Lembrando que influenza e Covid agora é rotina, não é campanha mais, tá? É rotina. Covid até 4 anos, 11 meses, 29 dias, é rotina, tá? Tem que ser feito. Aqui que a gente obriga? Não, a gente não obriga ninguém, tá? A gente não obriga ninguém a vacinar. Mas a gente pode sim, se a pessoa se recusar, se você quiser, você pode fazer um papelzinho pedindo para ela assinar que ela está recusando a vacina. É um respaldo seu, é um respaldo de que você orientou, você ofereceu e a pessoa que não quis. Você guarda esse papel. Porque se algum dia o filho dela pegar Covid, for entubado, sabe o que eles vão falar? A CS nunca me orientou. Eu fui na sala de vacina, eles nunca falaram para mim fazer aquela vacina no meu filho. É isso que eles vão falar. Vocês duvidam que eles vão falar isso? Eu não duvido. Eu não duvido. Tá? Porque para eles culpar alguém é daqui para ali. Beleza? Então bora lá. Antes, aos 6 meses acabava, depois era só com 9 meses, não era assim? Agora não. Agora nós temos as vacinas dos 7 meses. Quais são as vacinas dos 7 meses? Covid segunda dose, tanto se for Pfizer como se for Spikevax da Moderna, tem aqui no segunda dose, tá? Aos 7 meses, 30 dias de intervalo. Influenza segunda dose, beleza? Aos 7 meses, ele precisa ter essas vacinas. Se não tem, você vai pedir para esse paciente ir lá tomar essa vacina aos 7 meses, beleza? Alguma dúvida até aqui? Zero. Isso. Aqui em Ouro Preto nós não estamos mais tendo dose zero. A dose zero está liberada em apenas algumas cidades de fronteira de Rondônia. Por enquanto, porque eu acredito que se esse sarampo avançar, a gente vai ter que começar a fazer a dose zero. Mas agora não. Oi? Isso, quando tem a dose zero, é feito dos 6 meses a 1 ano. A dose zero da tríplice, tá? Às vezes acontece que a dose zero é uma intensificação para proteção contra a tríplice viral, tá? E a gente já vai falar sobre isso. Então, galera, presta atenção. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso aqui agora. Se a criança tomou 2 doses da Moderna, vai estar lá escrito Spikevax no cartão da criança, ou Moderna, ou XBB, tá? Deixa eu alentar aqui. XBB não é o nome da vacina. Às vezes está escrito, mas não é o nome da vacina. XBB é o nome do vírus, da cepa do vírus, tá? Muitas pessoas acham que o nome dessa vacina é XBB, mas não é. XBB é o nome do vírus. O nome, por quê? Porque a Pfizer também combate o XBB, entendeu? O nome da vacina é Spikevax ou Moderna. Se a criança tomou a primeira e a segunda dose da Moderna, o esquema acaba aqui. Só 2 doses é suficiente. Entenderam? Se a criança tomou primeira e segunda dose de Moderna, o esquema acaba aqui. Se a criança tomou primeira e segunda dose de Pfizer, nós vamos fazer a terceira dose. Se a criança tomou primeira dose de Moderna, segunda dose de Pfizer, eu vou fazer a terceira dose. Se a criança tomou
primeira dose de Pfizer, segunda dose de Moderna, eu vou fazer a terceira dose. Eu só faço 2 doses, quando você olhar o cartão da criança, tem 2 doses de Spikevax, o esquema está completo. Só é 2 doses se for as 2 de Moderna ou Spikevax. Todo mundo entendeu isso aqui? Porque às vezes chega criança na minha sala de vacina e fala assim, a CS falou que tem a terceira dose. Não tem, se tomou 2 de Spikevax, não tem terceira dose. Tá bom? Mas aí, vamos supor que essa criança tomou uma Spikevax e uma Moderna, aos 9 meses, que antigamente era só a febre amarela, nós vamos fazer a terceira dose da Covid aos 9 meses, junto com a febre amarela. Entenderam? Alguém ficou com alguma dúvida? Então vamos falar um pouquinho sobre a febre amarela. Febre amarela, todo mundo acha que é uma vacina muito simples, mas é uma das vacinas mais complicadas que nós temos. A cara da Rita. A febre amarela é uma vacina que existe mais precauções, mais contraindicações. Tá? Porque é uma vacina atenuada. É uma vacina que tem... Gente, gestante não pode tomar febre amarela de jeito maneira. Tá? A não ser que a cidade esteja em surto de febre amarela, o médico vai avaliar a situação dessa gestante para ver se o risco-benefício, se ela pode ou não pode tomar febre amarela. Tá? Idoso só toma febre amarela se for avaliado pelo médico. Não toma. É atenuada. Vacina atenuada é contraindicada para os idosos, tá? Pessoa com HIV e imunodeprimidos não toma, tá? A não ser que seja avaliado por um médico. Então, a febre amarela, a pessoa tem alergia grave a ovo, não toma. Precisa ser avaliado pelo médico, tá? É uma vacina subcutânea, quase não dá reação. É uma vacina de boa, não dá reação que nem a pentavalente. Pentavalente é uma vacina que dá muita reação, certo? Mas a febre amarela tem essas contraindicações que a gente precisa estar atento. Menores de 2 anos, crianças menores de 2 anos, não pode fazer febre amarela e tríplice viral no mesmo dia, tá? Precisamos dar um intervalo de no mínimo 30 dias. Por quê? Porque as 2 são atenuadas, tá? Tríplice viral é atenuada, febre amarela é atenuada. Uma pode atrapalhar na eficácia da outra. Que se eu fizer no mesmo dia quer dizer que a criança vai morrer? Não, gente, não é assim. Mas uma vai atrapalhar a eficácia da outra. Pode dar mais reações? Pode dar reações também, tá? Então a gente precisa estar atento a isso. Então quando tem dose 0, quando é feito dose 0, a gente dá preferência, por mais que a criança veio com 9 meses, está tendo surto de sarampo, a criança está com 9 meses na hora de fazer tríplice viral, a gente dá preferência de fazer, 9 meses fazer febre amarela, a gente dá preferência de fazer a tríplice viral, por quê? Porque está em surto. Sempre quando tiver em surto, a gente tem que dar preferência para aquela vacina que combate aquela doença que está no surto. Até aqui tudo bem? Vamos deixar essa criança descansar um pouco, né? Chegou nos 9 meses... Criança vai só para 1 ano de idade. Vamos fazer descansar um pouco. Cadê? Vitor, pega um pouquinho de água para mim, por favor. Tô falando demais, gente. Vamos lá. 12 meses nós temos a tríplice viral. Quais são as doenças que a tríplice viral previne? Sarampo, cachumba, rubéola, tá? 3 doenças virais, tá? Tríplice viral não pode ser feita em gestante de jeito maneira, tá? A CIB vai falar sobre isso nos próximos calendários também, mas é só uma orientação. É atenuada, não pode, tá? Por quê? Porque além de ser atenuada, ela tem rubéola na sua composição, né? Gestante não pode ter contato com a rubéola. Pode dar má formação no tétano, ou no feto. Que se a criança a gestante tomou tríplice viral sem querer,
o que a gente faz? Acompanha, tá? Não vai pedir para tirar a criança não, que não pode também não. Não é assim. Acompanha essa gestante até o final da gestação. Gente, tríplice viral, nós vamos fazer com 1 ano de idade. Essa criança precisa ter 2 doses de tríplice viral em seu cartão. Uma é com a tríplice viral e a segunda dose é com a tetra, que a gente vai falar já já, tá? Com 12 meses, além da tríplice viral, nós vamos fazer a pneumo 10. Vocês estão observando que aqui com 12 meses, nós estamos fazendo o reforço da pneumo 10. E essa pneumo 10 pode ser feita até 4 anos, 11 meses, 29 dias. Da primeira e a segunda dose eu falei que podia fazer só até 1 ano, não foi? E agora até 4 anos. Por quê? Porque aqui acima de 1 ano de idade, ela tem direito a esse reforço. Se ela não tomou a primeira e a segunda dose antes de 1 ano, tá? Se ela não tomou a primeira e a segunda dose, ela perdeu. Aqui essa dose não entra como reforço, entra como dose única, mas ela precisa tomar, tá? Até 5 anos de idade. Vocês ficaram com dúvida? Não? Gente, tem café aqui, quem tiver com sono, tá bom? Eu sei que parece ser meio enjoativo, mas isso é muito importante. E também, agora a mudança. Quem está sabendo dessa nova mudança do calendário? Então, bora lá. O que teve de mudança? Vocês lembram que com 1 ano a gente fazia a meningo C como reforço? Vocês avaliavam, tinha que ter 2 doses de meningo C antes de 1 ano, com 3 meses e 5 meses, e depois a meningo C com 1 ano, não era assim? Pois é, agora com 1 ano não é a meningo C mais, é uma vacina mais chique. É a vacina CWY, tá? O que é a CWY? Além dela combater o sorotipo C, ela combate também o A, o W e o Y. Por que o Ministério da Saúde fez essa mudança? A meu ver, eu acho que eles tinham que pôr essa vacina para todas as idades, né? 3 meses, 5 meses, 1 ano. Mas eles alegam que não tem dinheiro para isso. Então, eles colocaram com 1 ano de idade porque estamos tendo surtos de meningite. Então, para a gente evitar essa doença, vocês sabiam que a prevenção é mais barata do que o tratamento? Uma criança que vai com meningite no hospital gasta o triplo, o dobro, 5 vezes mais do que uma vacina? Pois é. Então, por isso que o Brasil, ele investe tanto em imunização e a gente precisa estar sempre atento, porque a gente está economizando também no nosso bolso, tá? Sem falar nas outras coisas aí, mas no nosso bolso a gente está economizando e também economizando a saúde dos nossos filhos ali, ó, sem precisar deles irem para o hospital. Então, a meningo CWY, ela entra como reforço se a criança tomou 2 doses antes de 1 ano. Se ela não tomou 2 doses antes de 1 ano, a gente precisa fazer essa CWY como dose única até 4 anos, 11 meses, 29 dias. Certo? Entenderam? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Vamos seguir então. Depois de 1 ano de idade, nós vamos pedir para essa criança voltar com quanto tempo? 1 ano e 3 meses. 15 meses de idade. Eita, agarrou tudo aqui, peraí. Meu Deus. 3 meses de idade. 3 meses. 1 ano e 3 meses. 15 meses de idade. Ela vai tomar tetraviral. Aqui muita gente faz confusão com essa tetraviral. O que é a tetraviral? Ela combate contra quais doenças? Cachumba, rubéola, sarampo e varicela. Ela é a mesma da tríplice, só que ela combate uma doença a mais, que é a varicela. Então, com a tetraviral, nós estamos fazendo segunda dose da tríplice. Por que segunda dose da tríplice? Você lembra que ela tomou a primeira dose com 1 ano? Então, com a tetraviral, nós estamos fazendo a segunda dose de tríplice viral com ela. E também nós estamos fazendo a primeira dose de varicela, na mesma vacina.
Muita gente causa confusão, mas é só entender o que ela combate. Então, a tetraviral, nós estamos tendo a segunda dose da tríplice viral e a primeira dose de varicela. Meninas, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Nós estamos com surto de sarampo na Bolívia. Foram mais de 60 casos? Até esses dias eu estava sabendo 60. Já tem mais de 80 casos de sarampo. No Acre também já está tendo caso de sarampo. Sarampo é fatal, tá? Nós estamos agora numa campanha de intensificação de sarampo. Se a criança não tem nenhuma dose de tríplice viral, você tem que mandar urgentemente para a sala de vacina se vacinar. Entenderam? Tá tendo campanha nos postos de saúde, não tem? Do Julho Amarelo? Mandem ir vacinar contra sarampo. Aqui que eles querem olhar o cartão, manda olhar o cartão, que lá a gente se vira. Se você não sabe olhar ainda, manda no postinho pra gente olhar, tá? Se você ficar em dúvida, vai lá na vacinadora para ela pelo menos ver se você precisa dessa vacina, tá? Nós vamos ter uma campanha, né, Cib? Que dia? Você sabe? O dia D? Não vai ter? Ah, tá. Então não vai ter um dia D específico, mas a gente está usando esses horários estendidos na unidade para pegar essas pessoas, esses pais e essas mães que trabalham durante o dia, que não podem ir na sala de vacina. Tá. Vocês entenderam? Então, todo mundo... Gente, essa campanha não é só para criança, é para os adultos, para os adolescentes, para todo mundo. A gente precisa melhorar essa cobertura vacinal. Olha o cartão, tá faltando, a Cib vai explicar aqui quais do adulto, do adolescente. Mas se você tiver dúvida, manda na sala de vacina que a gente olha. Nós temos sala de vacina no AME, nós temos sala de vacina no Carlos Chagas, temos no Ana Nery, temos no Coab e temos no Bela Floresta. Nunca nosso município teve tanta sala de vacina aberta. Graças a Deus. Isso foi uma luta que a gente brigou muito e graças a Deus a gente está abrindo aos pouquinhos, né, Cib? Falta profissional, tá, pessoal? Quem aí quiser entrar aí com da enfermagem na sala de vacina, nós estamos precisando de gente assim, firmes aí para abraçar essa causa. Então, nós vamos fazer a tetraviral. A tetraviral pode ser feita até 4 anos, 11 meses, 29 dias, tá? Mas, se por acaso a vacina da varicela estiver em falta lá com 4 anos, que eu vou falar com vocês, e essa criança chegou com 6 anos e não tomou nenhuma vacina e a da varicela está em falta, nós podemos fazer a tetraviral acima de 6 anos para esses casos de falta da varicela, tá bom? Aos 15 meses, além da tetraviral, nós fazemos também a hepatite A. A hepatite A é uma vacina super tranquila, tá? Hepatite A também é um vírus muito grave e é só dose única. Até 4 anos, 11 meses, 29 dias. E também teve essa mudança da VIP. Antigamente a gente fazia qual vacina aqui? Vocês lembram? Não era a VIP. Qual que era que a gente fazia? Quem aí sabe? Uma gotinha. Do Zé Gotinha. Ninguém lembra? A VOP. Vocês sabem por que a VOP saiu de circulação? Alguém sabe? Não é porque a gente é ruim que é só dar agulhada, não, gente. A VOP saiu de circulação porque a VOP era uma vacina atenuada. E o Brasil estava correndo o risco de ter paralisia infantil devido à vacina, por ser uma vacina atenuada. Vocês lembram que eu falei da vacina atenuada? Então, eles falaram assim, vamos fazer
Só a VIP, que é uma vacina inativada, para não correr o risco da gente voltar com paralisia infantil por causa da vacina. Porque quando a criança toma vacina, faz cocô, pelas fezes sai vestígios do vírus, e aquilo poderia estar retornando à paralisia infantil por causa de uma vacina atenuada. Então, eles falaram assim, vamos trocar, tá? Vamos trocar, vamos fazer a VIP, que é uma vacina inativada, para a gente não correr esse risco, tá? A VOP foi muito importante durante muito tempo, mas são situações, é lógico que isso vocês não têm que ficar falando para paciente, tá bom? Porque o paciente, ele não vai entender. Se você falar isso para o paciente vai falar assim, nossa, a vacina é perigosa, em vez de estar prevenindo. Gente, não fala isso para o paciente, tem coisa que o paciente não precisa ficar sabendo, tá? Tem coisa que a gente tem que saber, mas o paciente não precisa ficar sabendo, ele não tem maturidade, muitas vezes, para entender certas coisas. A gente precisa transmitir aquilo que é importante, tá bom? Então, vamos lá. Agora nós fazemos essa agulhada, a VIP reforço, tá? E a DTP também. A DTP é a tríplice bacteriana, ela é o reforço da pentavalente. Lembra que a pentavalente combatia 5 bactérias, infecções, né, viral e bacteriana. Agora a DTP é 3. Quais são as doenças que a DTP previne? Difteria, tétano e coqueluche. Tá? Por que a gente não faz a penta, que é 5? Porque a hepatite B e a IB só é necessário 3 doses. Então a gente fez 3 doses lá com 2 meses, 4 meses, 6 meses. Agora eu só preciso fazer o reforço da tríplice, da difteria, tétano e coqueluche. Oh, meu Deus. Tá? Essas 3 doenças, elas são doenças que precisam ser reforçadas direto, tá? A difteria e o tétano e o coqueluche, eles são vacinas que são fabricadas através de toxoides, tá? Essas doenças, elas soltam toxinas no nosso organismo. E com o passar do tempo, o nosso organismo, ele vai esquecendo. Lembra do vídeo que a Cibi passou, do soldadinho? Nosso organismo tem um soldadinho. Aí a gente vai lá e faz o esquema primário. Aquele soldadinho fala assim, caramba, aprendi como que combate esse vírus agora. Agora eu sei. Mas aí depois de um tempo, eles começam a esquecer. Esquecer como combate o vírus. Aí o que a gente faz? A gente vem aqui, ó. Ô fulano, com um reforço no soldadinho. Olha, eu vim aqui te lembrar como que você combate a difteria, o tétano e o coqueluche, porque você está esquecendo. Aí a gente vem, taca um reforço para a memória imunológica ativar de novo. Mas aí depois de um tempo ela esquece de novo. Aí a gente vai para o segundo reforço depois. E depois de 10 anos ela começa a esquecer de novo. Aí a gente entra com qual vacina depois de adulto? DT, que a gente vai aprender. Então essas doenças, essa vacina precisa sempre de ser relembrada. A febre amarela não precisa, é uma vacina. Geralmente as vacinas atenuadas, elas duram por mais tempo, não precisa ficar dando reforço. Entenderam? Meningo, as outras vacinas, que nem a VIP. A VIP a gente faz só esse reforço, não precisa de mais, porque ela não vai esquecer mais. Agora tem algumas vacinas que precisam estar tendo reforço, tá bom? Outra coisa, se a criança tomou a penta e a VIP atrasado, anotem isso daqui. Se a criança tomou a penta e a VIP atrasado, o intervalo da DTP e da VIP reforço para a terceira dose que eles tomaram é no mínimo 6 meses. Não adianta você levar a criança, vamos supor, ela tomou a penta, a terceira dose de penta e VIP, lá com 1 ano de idade. Aí você fala assim, tá faltando reforço, vai para a sala de vacina com 1 ano e 3 meses para tomar esse reforço. Não adianta.
A gente só vai fazer esse reforço com 6 meses de intervalo, tá? Só depois de 6 meses da terceira dose de VIP-DTP, de penta, que a gente pode fazer esse reforço, tá bom? Então vamos pro próximo. Até aqui tudo bem? Vocês ficaram com dúvida? Tá acabando a minha parte, gente. Tá acabando, tá, Cib? Já vou te liberar. É porque é muita vacina, gente. Bora lá. Depois essa criança vai voltar só com 4 anos de idade. Já tá grandinha, certo? Nós vamos fazer o reforço da febre amarela. Febre amarela, menores de 5 anos, precisa de 2 doses. Maiores de 5 anos, 1 dose. Mas vamos supor que ela tomou só 1 dose menor de 5 anos e não tomou esse reforço. Se ela tomou 1 dose de febre amarela, não importa a idade que ela tem hoje, tá? Vamos supor, chega um adolescente, você foi na casa do adolescente, o adolescente tem 15 anos. Mas no cartão dele só tem 1 dose de febre amarela, só que essa 1 dose ele tomou com 9 meses. Porque teve uma época que a gente não precisava fazer esse reforço. Ele tomou só com 9 meses, ele não tomou o reforço. Eu posso fazer esse reforço? Pode. Se ele tomou a febre amarela antes dos 5 anos, 1 dose, ele tem direito à 2ª dose, o reforço da febre amarela. Entenderam isso daqui? Entenderam? Nós vamos fazer também a varicela. A varicela aqui, ela entra como 2ª dose. Onde que a gente fez a primeira dose? Com 1 ano e 3 meses. Com 1 ano e 3 meses com a tetra, lembra? A gente fez a primeira dose com 1 ano e 3 meses com a tetra. Gente, é confuso? É confuso, não é? É confuso, eu sei que é confuso. Eu sei que é confuso. Mas a gente tem que trazer para vocês estão lidando com cartões todos os dias, tá? E eu sei que às vezes parece muita informação, mas vamos estudando devagarinho. Se vocês tiverem dúvida, às vezes vocês estão com a carinha aí que parece que está entendendo, mas parece que está cheia de dúvida também, não está entendendo. Mas se tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente, tá? E também, aos 4 anos, nós vamos fazer a DTP, 2º reforço. Beleza? Aqui é o 2º reforço de difteria, tétano e coqueluche. A DTP e a pentavalente podemos fazer até 6 anos, 11 meses, 29 dias. Se essa criança não tem 7 anos, ela precisa ter 3 doses de pentavalente, 2 doses de DTP no seu cartão. Que ela está tomando... gente, não tem como eu fazer a DTP sem o esquema primário da penta. Para mim fazer a DTP, eu preciso ter as 3 doses de penta. Então, se a criança chegou com 4 anos, não tem cartão nenhum, o que eu vou fazer na minha sala de vacina? Vou fazer as 3 doses de penta. Se der tempo, eu faço a DTP. Se não der tempo, ela perde a DTP e depois vai tomar só a DT com a dose acima de 7 anos. Essas doses podem ser feitas até 7 anos de idade, tá? Depois dos 4 anos, geralmente eu atraso para ela retornar só com 9 anos. A DTP não. A DTP, a atenuada é a tríplice viral. Essa aqui a gente fala que é tríplice bacteriana. Ela é inativada. Mas que tipo de alergia? Mas não foi anafilaxia, não. Ela tem 4 anos? E ela não tomou de 4 anos ainda.
Mas a DTP ela fez. Mas aí agora ela também não vai tomar mais. Só a DT depois de 10 anos. Provavelmente não. E também esse tipo de alergia não é contraindicação, tá? A única contraindicação que nós temos para DTP é se for alergia grave, tipo anafilaxia. Essas reações de inchaço no braço, tá, gente? Inchaço na perna, pode acontecer, porque é uma vacina muito reatogênica, tanto com ela como com a pentavalente. O que pode acontecer? Às vezes, se ela estiver entrando nos critérios do CRI, que o CRI é o Centro Regional lá para vacinas especiais, a gente faz o pedido para hexavalente ou a DTPA, que é uma vacina celular que dá menos reação. Mas para a criança entrar nesse CRI, ela precisa estar com o CID de acordo com o que eles exigem, tá? Então tem algum CID, tem algumas doenças que é exigido, que nem criança. Se vocês pegarem, a criança ficou 30 dias lá, ela é pré-termo, é prematura. Eu tenho um paciente que é prematuro, Kirk. Ele nasceu com 30 semanas. Essa criança, ela tem direito de tomar vacina celular. Você já pode pedir para essa criança, para essa mãe, juntar a documentação e mandar para a CIB, tá? Ah, Kirk, essa criança deu convulsão depois da pentavalente. Ela tem direito de tomar vacina celular. Gente, a gente não pode tirar os direitos. Por mim, o governo tinha que pôr a vacina celular para todo mundo. Mas é mais cara, não pode, né, Luan? O Luan mexeu muito tempo com esse papel. Então, assim, se a criança tem o direito, para que a gente vai ficar fazendo a pentavalente nessa criança? Ou a DTP? Vamos atrás do direito dela. Se o governo está comprando essa vacina que dói menos, que tem menos reação para essa criança, então vamos fazer essa, tá? Vamos correr atrás. Gente, eu acho que eu estou extrapolando o horário da 5. Agora, gente, só lembrando aqui, acima de 5 anos, que eu já falei da febre amarela, e essa pneumo 23 para as crianças acima de 5 anos, é se caso a criança for indígena, tá? Aqui a gente não tem muitos casos de crianças indígenas, mas se caso vocês tiverem um caso de uma criança indígena que nunca tomou nenhuma vacina contra a pneumonia, não tomou pneumo 10, não tomou nenhuma pneumonia, ela tem direito a essa pneumo 23, rotina, não precisa fazer pedido especial. Entenderam? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Ah, tá. Covid acima de 5 anos, tá? Se a criança tem mais de 5 anos, não tomou nenhuma dose de Covid, ela tem direito a uma dose única, tanto que é a Moderna ou da Pfizer pediátrica, que é o que a gente está tendo. Entenderam? É só uma dose, não precisa fazer aquele esquema, tá? Ah, Kirk, mas ela tomou ano passado. Então não precisa mais, que ela já tomou. Hã? Não entendi. Essa daqui é até 12 anos, essa vacina. Porque essa idade entra como população geral. Se essa criança é imunodeprimida, tem alguma comorbidade, aí é anual, tá, gente? Ou a cada 6 meses. Vocês ficaram com alguma dúvida? Vou passar para a Sibiluane agora. Vocês querem dar uma pausa para ir no banheiro, levantar um pouquinho da cadeira? Então a gente vai dar o quê? 10 minutinhos, né, Sib? 10 minutinhos para vocês virem conversar, tirar as dúvidas, tomar um café. Aproveitem, daqui 10 minutos a gente volta.